E aí eu venho e espalho a massa, tá? Vou abrindo com o rolo aqui a minha massa. E aí eu começo fazendo esses risquinhos no donut. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Olipe Reis e no vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo de como fazer uma receita de donut super fácil, deliciosa. Então vem comigo aprender essa receita e antes de tudo, aproveite que não começou a receita, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações e novos conteúdos aí da Mago. Lembrando que na descrição desse vídeo deixaremos todos os ingredientes e produtos utilizados nessa receita. Agora vamos lá colocar a mão na massa. Vamos começar então mais uma receita super fácil aqui, que eu tenho certeza que vai dar para você lucrar bastante com ela. Então aqui, primeiro passo é colocar a água morna em um bowl. Coloquei a água morna e vou adicionar os outros ingredientes. Manteiga derretida, o açúcar. Aqui eu estou utilizando açúcar refinado, a gente vai conseguir incorporar melhor e dissolver ele bem rápido nessa receita. E agora o fermento em pó e agora o fermento biológico seco. Então eu vou polvilhar aqui em cima e nesse momento eu vou misturar bem até eu conseguir diluir toda essa preparação, tá bom? Então vou usar um fouet que eu consigo misturar melhor e vou diluir bem tudo isso. Tem uma leve misturada e em seguida eu já adiciono também o ovo, tá? Venho aqui e coloco o ovo. A gente já percebe uma mudança na textura, já não tá mais tão líquido essa mistura, mas a gente vai mexer bastante até dissolver por completo o açúcar e também o fermento que a gente colocou aqui. Eu vou aproveitar já esse momento que a gente vai conseguir incorporar um ingrediente que vai dar um sabor e um toque super especial nessa receita. Aqui eu vou utilizar a emulsão saborizante da Mago de baunilha. Com esse produto eu tenho certeza que ninguém vai conseguir fazer um donut igual ao seu. Então vem comigo aqui, ó. Eu vou adicionar algumas gotinhas dessa emulsão e eu vou misturar também aqui junto com esses ingredientes líquidos, tá? A emulsão saborizante, ela vai trazer um toque muito delicioso, um sabor e um aroma perfeito para sua massa. E além de tudo ela é super concentrada, então não tem problema nenhum você fritar, você levar ao fogo ou ao forno que ela não vai perder as propriedades de aroma e sabor, vai permanecer lá. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já conhecem esse produto, já utilizaram e se vocês querem saber novas receitas do tipo... tá difícil, hein? De novo, tá, Sara? Última vez. Eu vou parar de mexer, que eu acho que é isso que tá me atrapalhando. E agora eu quero saber de vocês se vocês já conhecem esse produto, se já utilizaram e se também querem saber mais receitas utilizando novos sabores de emulsões. Chegou a hora de adicionar a farinha de trigo. Então aqui eu vou adicionar a farinha de trigo aos poucos e vou sempre mexendo com muito cuidado, tá? Então vou polvilhar aqui em cima, sempre de pouquinho, tá bom? E aqui a gente já percebe a mudança na textura dessa massa, tá? Esses grumos a gente pode ir desmanchando. Como ainda está um pouco líquida, o que eu posso fazer? Utilizar o fouet, que ele vai me ajudar a desmanchar esses grumos melhor, tá bom? Assim que ela começar a ficar um pouquinho mais pesada, a gente volta a utilizar a espátula para poder fazer essa mistura. Então vai sempre incorporando, ó, misturando aos poucos, desmanchei os grumos, eu venho e adiciono mais uma quantidade de farinha aqui. Ela tá bem melequenta, ela fica uma massinha mais mole, porque ela ainda vai para descanso, tá bom? Mas ela está certinha essa consistência que está aqui. Falta mais um pouquinho de farinha, mas percebemos que ela já tá quase no ponto, tá? Então vou adicionar o restante da farinha que eu tenho aqui. Esse momento é a hora que a massa vai começar a desgrudar do bowl. E aí daqui a pouquinho eu vou usar o quê? As mãos para poder fazer essa mistura, tá? Então use luvas, que vai ser muito mais fácil para você do que você ficar mexendo com a própria espátula aqui. Vou mexer apenas para incorporar. E aqui nós já temos uma massa mais firme, tá vendo? Olha só, a massa tá bem misturadinha e como vocês podem ver,
ela não gruda na minha mão, tá vendo? É exatamente esse ponto aqui que nós precisamos chegar. Caso você tenha adicionado toda a sua farinha e ela ainda continua grudando e não desgrudou total do fundo do seu bowl, você vai acrescentando um pouquinho só de farinha a mais para ela conseguir ficar mais encorpada e você conseguir ter esse resultado aqui, tá certo? Agora, por último, eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Esse sal vai realçar o sabor da nossa massa e como é uma massa saborizada com a emulsão de baunilha, vai dar uma potência maior aí no seu donut. Tá vendo? A massa ela fica bem quebradiça e é exatamente esse ponto aqui que nós precisamos chegar, tá? A massa já está pronta, agora eu quero que vocês comentem aqui se essa receita não é muito prática e fácil de fazer. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, vou dar uma untada neste bowl, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de farinha no fundo do bowl. Vou dar uma leve espalhada. Coloco aqui em cima a minha massa. E aí eu vou tampar e vou deixar ela descansando por aproximadamente 30 a 40 minutos, tá? Até ela dobrar de volume. Assim que ela dobrar de volume, a gente volta para dar continuidade nessa receita. Voltamos com a nossa massa já fermentada e olha só o tamanho que ela cresceu, olha o tanto, gente. É exatamente esse ponto que precisamos chegar para a massa ficar perfeita para dar continuidade à receita. Então aqui eu vou tirar esse plástico que eu havia tampado. E aí nós vamos perceber que ela vai dar uma murchada, tá? E é normal. E se precisar na hora de manusear a massa, eu vou aconselhar vocês utilizarem um pouquinho de desmoldante também, que vai ajudar a não grudar, ou um pouquinho de farinha também na hora de abrir, tá certo? Então aqui eu vou espirrar só um pouquinho do desmoldante solta fácil na mão. Vou dar uma espalhada. E aí eu venho aqui, ó, e pego uma quantidade de massa, tá? E vocês podem perceber que mesmo assim ela não gruda. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar um tapetinho aqui. Esse tapete é um tapete de silicone. Ele é próprio para macarrons. Mas a gente também pode fazer outros trabalhos em cima dele e não vai precisar utilizar nada para não grudar, tá? Aqui eu vou usar o rolo da Mago e essa medida certa, que são essas borrachinhas aqui, que a gente coloca nos dois lados das extremidades do rolo, tá? E a gente consegue abrir a massa na espessura que eu quiser. Então nós temos vários tamanhos, eu escolhi essa verde para utilizar e abrir do tamanho que eu preciso aqui, da espessura que eu preciso, esse donut. Então vou colocar aqui, ó, nos dois lados do rolo e aí eu venho e espalho a massa, tá? Vou abrindo com o rolo aqui a minha massa. Assim que chegar na espessura que eu preciso, ó, a massa fica certinha, paradinha, e ela já não abre mais. Então é exatamente essa espessura que eu quero e agora já está certinho para a hora do corte, tá bom? Aqui eu vou utilizar também um cortador redondo e para fazer o miolinho, aquele furinho do meio, eu vou usar um bico da Mago também, um bico grande, vou usar essa outra parte. Aí você pode adaptar, se você tem cortadores aí na sua casa, mas você pode adaptar o tamanho que você quiser. Já venho aqui, ó, e corto as bolinhas. É importante também passar um pouquinho de desmoldante para poder facilitar o corte, tá? E não danificar a massa. Então eu coloco um pouquinho aqui do desmoldante também, espalho com o dedo e aí eu venho aqui e vou cortando toda a massa, tá? Agora com o biquinho da Mago, o grande, eu vou fazer esse furinho do meio, tá? Então venho aqui, ó, centralizo ele e faço o corte. Se você quiser esse furinho um pouquinho menor também, pode utilizar um outro bico, tá? Um bico um pouquinho menor. E olha só como eles estão, todos cortadinhos, bem bonitos. E agora vamos fritar esses donuts. Então agora é só deixar o óleo esquentar. E muito importante que ele não esteja super quente, tá? Pra gente conseguir fritar o donut, que por fora ele fique douradinho e bonito e por dentro ele fique macio, úmido e gostoso. Então aqui eu vou aquecer o óleo, já vou deixar na temperatura ideal, tá? Então se você precisar, faça o teste com um pedacinho de massa que você tem ali, até você chegar numa temperatura que você consiga fritar ele, que ele fique perfeito, tá bom? É importante que ele frite lentamente, então não deixe o seu óleo lá em altas temperaturas, super aquecido, porque senão vai estragar o seu donut. Então vem comigo agora fritar esses donuts deliciosos.
Vamos então para a finalização desse doce incrível, esse donut. Aqui ele já está fritinho, super crocante por fora e macio por dentro. Vocês vão ver só que daqui a pouco eu vou partir um. Então aqui, antes de mais nada, para a gente decorar e dar vida a esses donuts, eu vou colorir o chocolate cobertura que eu tenho aqui com a linha de Chocosoft, tá? Ele é um corante cremoso e a gente pode adicionar tanto em chocolate cobertura quanto em chocolate normal. Às vezes a gente acha que não vai fazer diferença na hora da preparação, mas faz total. Por exemplo, o branco, aqui nós temos uma base de chocolate branco, tá? Só que ela é mais amarelada. Então, se eu quero neutralizar esse chocolate para depois agregar outras cores, a cor que eu for acrescentar depois vai ficar muito mais intensa. E eu vou mostrar aqui para vocês. Principalmente nas cores rosa e azul. Porque se a gente tem um fundo amarelado e a gente for acrescentar essas cores, o rosa ele vai puxar mais para o salmão e o azul ele vai puxar mais para o verde. Então a gente vai neutralizar primeiro e depois a gente vai pigmentar com essas cores. Aqui eu vou utilizar o branco, tá? Então eu vou colocar aqui na minha cobertura e vou misturar bem, aí eu vou mostrar a diferença para vocês. Ele tem essa textura cremosa e ao adicionar no chocolate, ele não muda a textura, tá? Porque aqui nós temos um blend de gorduras, então ele é próprio para ser utilizado no chocolate sem alterar a consistência. Já adicionei e agora vocês observem a diferença do chocolate com o Chocosoft e sem o Chocosoft. Agora que eu já estou com as bases neutralizadas, eu vou adicionar o Chocosoft na cor rosa. Aqui eu coloco só um pouquinho porque ele é super concentrado e aí eu consigo dosar a tonalidade que eu quero chegar. Então aqui eu cheguei no rosinha mais claro, porque eu coloquei uma quantidade muito pouca, mas se eu quiser um tom mais forte, eu vou colocando uma quantidade maior desse corante, tá? Ó, ele ficou um tom de rosinha bem clarinho. Vou colocar só mais um pouquinho, pra gente conseguir chegar num tom um pouco mais escuro. Agora que já está tudo pigmentado, vamos para a decoração desses donuts, gente. Aqui eu vou utilizar um tapete de silicone que é muito prático. Então eu vou banhar aqui os donuts e já vou deixar aqui nesse tapete para poder secar, tá? E aí a decoração pode ficar de acordo com o que você quer. E nós temos muitas outras cores de corante que vocês podem utilizar aí também para fazer diversas cores diferentes. Ó, eu sempre pego a parte do donut que ficou mais lisinha, tá? Depois da fritura. E aí eu vou fazer o quê? Vou banhar assim, ó. Pego com 2 dedinhos. Dou uma leve rodadinha aqui. Deixo escorrer um pouquinho o excesso. E coloco no tapete, tá? Aqui eu vou usar o bico de número 4, é um perlezinho, ele é bem pequeno para fazer uns risquinhos que vai ser um detalhe nesse donut, tá bom? E aí eu começo fazendo esses risquinhos no donut. E vou colocar agora umas miçanguinhas em cima para grudar também em cima desses risquinhos que a gente acabou de fazer. E agora eu vou utilizar o chocolate branco para poder fazer os risquinhos no nosso donut rosa. Então a mesma coisa, faço bem rapidinho para os risquinhos ficarem o mais fino possível e delicado. E finalizo mais uma vez com essas miçanguinhas, tá? Essas bolinhas pequenas. Os donuts já estão prontinhos, agora é só esperar esfriar completamente para ele formar essa casquinha gostosa que vai fazer toda a diferença. Agora comentem aqui quais outras cores de donuts vocês fariam aí na casa de vocês, hein? Gostaram da receita? Eu espero que sim. Então terminamos aqui essa preparação deliciosa, agora é só compartilhar com seus amigos e eu quero ver vocês fazendo, hein? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!